A história se inicia com um bebê despertando em um quarto que lhe é totalmente estranho. Ao abrir os olhos, ele percebe aos poucos uma mulher inclinada sobre ele, observando-o atentamente. No primeiro instante, ele acredita que se trata de sua mãe, mas logo descarta essa ideia ao notar que aquela mulher é jovem demais para ser ela. Confuso, ele abaixa o olhar e encara as próprias mãos, ficando completamente chocado ao perceber que agora possui o corpo de um bebê. A situação se torna ainda mais estranha quando ele verifica seu status e descobre que todas as suas estatísticas retornaram ao nível 1. Além disso, ele nem sequer possui um nome registrado. De repente, um homem alto, vestindo uma armadura imponente, entra no quarto. A mulher se dirige a ele com profundo respeito, chamando-o de rei, enquanto ele se aproxima para observar o bebê de perto. Ao ver aquele homem, o menino começa a se perguntar se ele seria algum tipo de imperador ou governante daquela terra. Pouco tempo depois, o bebê é levado até um sacerdote para participar de uma cerimônia de nomeação. Durante o ritual, ele recebe o nome de Noah e é oficialmente declarado como o primeiro príncipe imperial. Quando Noah confere rapidamente seu status e vê que o título de príncipe imperial foi adicionado à lista, ele entende que realmente é filho direto do imperador daquela nação. Assim que a cerimônia chega ao fim, o imperador pergunta ao sacerdote qual é a afinidade mágica de Noah. O sacerdote responde que sua afinidade é com a água e que o feudo que lhe foi designado será Almeria, uma região onde vivem muitos membros do clã da água. Ao ouvir isso, o imperador aparenta certo alívio e, deixando o assunto de lado, pede que o sacerdote revele as estatísticas completas de Noah. Quando isso acontece, todos presentes na sala ficam completamente atônitos. Todas as estatísticas de Noah já estão totalmente maximizadas e sua afinidade com a água alcançou o nível SS. Apesar de ter nascido há apenas algumas horas, possuir números tão elevados indica que ele já passou por um despertar. Um despertar em idade tão precoce é algo nunca visto antes. Por esse motivo, todos concluem que estão diante do nascimento de um talento extraordinário. É nesse momento que Noah compreende que recebeu uma nova vida e que reencarnou como um nobre. O império em que ele agora vive é conhecido como Império de Mir, uma poderosa nação de guerreiros situada em meio a uma cadeia de montanhas escarpadas. Sua capital se localiza em uma vasta planície e o império vive atualmente uma era de ouro, onde a prosperidade gera ainda mais riqueza, permitindo que uma cultura rica e vibrante floresça. O imperador dessa terra é pai de mais de 10 filhos, todos chamados de príncipes imperiais. Esses príncipes são amplamente respeitados pelo povo e considerados os nobres mais prestigiados de todo o império. 6 anos após a reencarnação de Noah, ele chega a uma conclusão importante sobre suas habilidades. Para os outros, suas estatísticas parecem indicar um desempenho individual absurdo, mas na realidade, esses valores são elevados porque estão sendo fortalecidos por seus subordinados. Por exemplo, sua afinidade com a água no nível S vem inteiramente de Almeria, o feudo que lhe foi concedido ao nascer, enquanto muitos de seus outros aumentos de atributos vêm das pessoas que o servem. Em outras palavras, Noah se torna mais forte quanto mais subordinados possui. Além disso, ele começa a suspeitar que seu nível talvez não tenha um limite máximo e possa continuar crescendo indefinidamente. Depois que as criadas terminam de vesti-lo, elas o acompanham até o andar de baixo. Em seguida, se retiram e passam a conversar entre si. Todas reconhecem o quão incomum ele é. Normalmente, crianças da idade dele seriam travessas e causariam problemas o tempo todo, mas Noah é diferente. Tranquilo, calmo e surpreendentemente maduro para alguém tão jovem. Evelyn, a bela serva especializada em hospitalidade, se aproxima de Noah enquanto ele almoça e informa que tanto o príncipe herdeiro quanto o quarto príncipe chegaram para visitá-lo. Ela acrescenta que disseram que ele poderia terminar sua refeição antes de encontrá-los. No entanto, Noah sabe exatamente quem é o príncipe herdeiro e entende que não pode se dar ao luxo de fazê-los esperar. Ele pede imediatamente que as criadas o levem até eles. Noah então encontra seus irmãos mais velhos, Albert, o príncipe herdeiro, e Henrique, o quarto príncipe. Após a troca de saudações formais, Albert diz a Noah que veio lhe entregar um presente. Nesse momento, um servo claramente assustado entra no quarto carregando uma bainha de espada. Uma aura sombria e ameaçadora começa a se espalhar lentamente, deixando o ar pesado e tenso.
Assim que o objeto é colocado no chão, Albert ordena que o servo a abra. No instante em que isso acontece, Noah sente um arrepio percorrer sua espinha, enquanto começa a ouvir gritos de soldados implorando a Albert para que salvasse suas vidas. As vozes soam desesperadas e carregadas de terror, e Noah percebe imediatamente que aquilo não é uma ilusão. Albert então pede que Noah pegue a espada. Embora o protagonista não queira fazer isso, ele entende que se trata de um presente do príncipe herdeiro, e recusar não é uma opção. Noah segura da espada com cuidado, e apesar de ela parecer pesada no início, logo consegue se ajustar e encontrar o equilíbrio. Após isso, Albert explica que a espada se chama Leviatã, uma espada de água, o elemento considerado o mais poderoso de todo o Império. Cerca de 120 pessoas morreram tentando dominá-la. Henrique percebe que Noah parece um pouco tenso ao ouvir isso e pede que ele não se preocupe. Ele explica que qualquer pessoa que não seja destinada a empunhar a espada é morta por sua maldição no exato momento em que tenta levantá-la. O fato de Noah ter conseguido segurá-la sem que nada acontecesse prova que ele é, ao menos em certa medida, digno dela. Albert então dá um leve tapinha nas costas de Noah e sai do quarto, dizendo que aquilo foi uma demonstração valiosa. Quando Albert se afasta, Noah mal consegue acreditar no que acabou de acontecer, que poderia tê-lo matado sem esforço algum. Ainda assim, Noah decide guardar esses pensamentos para si mesmo, pois sabe que, se dissesse algo assim em voz alta, provavelmente perderia a vida na mesma hora. Enquanto os príncipes se afastam, Henrique questiona Albert se realmente foi a melhor escolha deixar Leviatã nas mãos de Noah, principalmente levando em conta o quão cara aquela espada havia sido. Albert responde que a arma estaria muito melhor com alguém tão excepcional quanto Noah. Além disso, ele comenta que, justamente por não ser alguém tão brilhante, precisava experimentar a sensação de ser ferido pelo próprio animal de estimação. Mais tarde, naquela noite, Noah percebe que sua criada, Zoe, está estranhamente inquieta. Sem entender o motivo, ele pergunta o que está acontecendo, mas Zoe tenta evitar o assunto, dizendo que não quer incomodá-lo com problemas pessoais e pedindo que ele não se preocupe. No entanto, Noah insiste. Após hesitar por um momento, ela acaba sendo sincera e revela que gostaria de pedir um tempo livre, pois sua cidade natal foi recentemente atingida por uma enchente. A fazenda onde ela cresceu foi completamente destruída pela água, e aquela terra era a única fonte de renda de sua mãe. Desesperada, Zoe confessa que pensou em trabalhar em um bordel, já que lhe disseram que poderia ser vendida por um valor alto, por já ter servido a um príncipe imperial. Noah reage imediatamente, afirmando que jamais permitiria algo assim. Em vez disso, ele oferece empregar a mãe de Zoe na mansão, como responsável por abrir os portões, prometendo pagar um salário generoso. Ele ainda faz questão de ressaltar que a remuneração para esse cargo é muito superior ao que normalmente se oferece. Além disso, Noah menciona que existe uma casa vazia próxima à mansão, onde Zoe e sua mãe poderiam morar juntas. Ao ouvir isso, Zoe não consegue conter as lágrimas. Ela começa a chorar e agradece repetidamente a Noah por sua bondade e generosidade. No fundo, porém, o protagonista sabe que não age apenas por altruísmo. Ter uma ex-criada trabalhando em um bordel mancharia o nome do terceiro príncipe imperial. Como serva, Zoe pertence à sua casa e o servirá por toda a vida. Após esse gesto inesperado, Noah tem certeza de que jamais será traído por tamanha lealdade. Depois disso, ele chama Dylan, o mordomo, e explica que a cidade natal de Zoe foi devastada por uma enchente. Diante dessa situação, ordena que Dylan vá até lá e compre a maior quantidade de terras possível em Dal. Noah sabe que cedo ou tarde, bandidos aparecerão para se aproveitar das pessoas em um momento de fraqueza e caos. Ele quer garantir a posse dessas terras antes que isso aconteça e antes que a situação piore ainda mais. Dylan fica surpreso com a ordem. Mesmo sendo tão jovem, Noah demonstra uma capacidade impressionante de analisar uma situação complexa com precisão e cuidado. Na verdade, Noah já havia vivido algo semelhante em sua vida anterior, mas, obviamente, não pode revelar isso a ninguém, optando por permanecer em silêncio. Dylan admite que a ideia é muito boa, mas levanta um problema importante. De onde virá o dinheiro para comprar tantas terras? Ele explica que adquirir uma área desse tamanho não custaria menos do que algumas centenas de milhares de reais, a moeda usada no Império. Noah percebe que realmente não havia pensado nisso com atenção. Após refletir por um momento,
Ele conclui que a solução será vender as terras que possui ao sul da capital. Dylan questiona se isso é prudente, já que aquelas terras foram um presente pessoal do próprio rei, e vendê-las sem autorização poderia ser considerado um crime grave. No entanto, Noah afirma que Dylan não deve se preocupar com possíveis punições ou com a ira do rei, pois ele assumirá pessoalmente todas as consequências dessa decisão. Ele explica que ser nobre significa fazer sacrifícios para tornar a vida dos outros mais segura e digna. Dylan entende o peso dessas palavras e agradece profundamente a Noah por tomar tal decisão, especialmente porque compartilha a mesma cidade natal de Zoe, o que torna sua gratidão ainda mais sincera. No dia seguinte, Noah já converteu os bens em dinheiro e se prepara para comprar o máximo de terras possível o quanto antes. Ele está pronto para ir inspecioná-las pessoalmente, mas então recebe uma visita inesperada de seu irmão Henrique. Henrique nota que Noah está carregando a espada Leviatã e imediatamente pergunta o motivo disso. Ele explica que, desde a última vez, não sentiu mais nenhuma influência estranha vinda da espada, mas revela que pretendem testá-lo enquanto estiverem em Dozo. Deixando isso de lado, Henrique conta que Leviatã possui vontade própria e que apenas obedece àquele que reconhece como seu verdadeiro mestre. Noah entende rapidamente que precisará conquistar esse reconhecimento de alguma forma. Leviatã é como um animal feroz que, no momento, precisa de alguém forte o bastante para dominá-lo. Henrique o alerta para não usá-la sem necessidade, pois, se for no momento errado, a espada pode acabar matando-o. Após o aviso, Henrique se vira e vai embora. Pouco depois, eles chegam a Dozo e se deparam com uma paisagem completamente transformada. A enchente foi tão devastadora que a região agora parece um deserto arrasado. Acredita-se que muitas casas em ruínas também perderam seus registros de propriedade durante a inundação, o que significa que a compra das terras terá de ser feita com base nos arquivos oficiais do governo. Dylan e os demais ficam admirados ao perceber que uma criança, décadas mais jovem que eles, conseguiu deduzir tudo isso apenas observando a situação. Noah explica calmamente que se trata apenas de lógica básica. Em seguida, Noah e Zoe começam a inspecionar as terras juntos, até que percebem que alimentos estão sendo distribuídos a um grupo de aldeões pelos fornecedores do Império. Noah pega um recipiente de comida e rapidamente nota que o cheiro é ruim e o sabor lembra algo prestes a apodrecer. Um dos aldeões ouve o comentário e diz que, na verdade, eles não podem reclamar, pois já é uma sorte estarem recebendo aquela quantidade de comida. O protagonista não consegue acreditar que o Império esteja servindo alimentos de qualidade tão baixa ao seu povo em meio a um desastre. Nesse momento, o funcionário do governo local, Lord Gary, chega ao local para realizar uma inspeção oficial. Gary sabe perfeitamente que a comida distribuída é péssima, mas não se importa, pois não é ele quem irá consumi-la. Noah, porém, não consegue mais suportar aquela situação. Ao presenciar aquilo, Noah confronta Garkt diretamente e o acusa de estar desviando os fundos destinados às rações alimentares. Ele afirma que, em vez de fornecer refeições adequadas, Garkt estava economizando dinheiro e servindo lixo aos aldeões. Garkt nega com firmeza, mas logo admite, sem nenhum remorso, que aqueles que estão no topo da hierarquia merecem comer primeiro. Em seguida, ele e seus homens passam a zombar de Noah, rindo abertamente dele. Diante dessa atitude, Noah é tomado por uma onda de raiva. Em um acesso de fúria, ele alerta Garkt sobre as consequências de seus crimes. Porém, Garkt despreza suas palavras, tratando-o apenas como uma criança. Em resposta, ele saca a espada e se prepara para atacar Noah. Nesse exato momento, a espada Leviatã sai voando sozinha de sua bainha e passa a flutuar ao lado de Noah. A lâmina começa a testá-lo, despejando uma enorme quantidade de poder em seu corpo para decidir se ele é digno. Parte do corpo de Noah começa a escurecer, como se estivesse prestes a ser consumido pela maldição da espada. Quando tudo indica que ele não irá resistir, o protagonista sente uma explosão de adrenalina e força de vontade. Leviatã reconhece que Noah consegue suportar seu poder, e após um breve confronto, a espada acaba se submetendo completamente a ele. Furioso, Garkt parte para matar Noah, mas não consegue sequer atacar primeiro. Noah usa Leviatã e decapita Garkt, sem deixar qualquer chance de reação. Os capangas, ao verem seu líder ser morto diante deles, também se preparam para atacar. Para intimidá-los, Noah golpeia o chão com Leviatã.
O impacto cria uma cratera gigantesca, tão profunda que nem o fundo pode ser visto. O próprio Noah fica chocado com o poder avassalador da espada. Pouco depois, Rowan, o capitão dos cavaleiros designados para Dozo, chega ao local e se surpreende com a cena. Ao reconhecer Noah como o primeiro príncipe imperial, ele se ajoelha imediatamente. Os outros presentes ficam confusos, até que Rowan anuncia a verdadeira identidade de Noah, fazendo com que todos se curvem, tomados por medo e respeito. Noah então explica como Garct e seus homens estavam explorando os aldeões, motivo pelo qual Garct foi executado. Ele ordena que Rowan garanta que todos os funcionários corruptos restantes recebam a punição adequada. Além disso, Noah determina que a distribuição de alimentos seja reorganizada corretamente, para que o povo de Dozo finalmente possa se alimentar de forma digna. Tomados pela alegria, os aldeões agradecem a Noah por tê-los salvado. Enquanto isso, Albert recebe um relatório informando que Noah conseguiu dominar a espada Leviatã. Ao ler isso, ele sorri satisfeito, percebendo que Noah pode ser muito mais útil do que imaginava. Mais tarde, o protagonista se encontra com seu pai, esperando ser punido por ter vendido terras que lhe haviam sido concedidas. Para sua surpresa, o imperador apenas o agradece, explicando que as ações de Noah impediram que bandidos se aproveitassem da situação causada pela enchente. O imperador também demonstra satisfação ao saber que Noah conseguiu controlar Leviatã. Quando verificam novamente suas estatísticas, a afinidade de Noah com a água sobe para o nível S, graças ao grande número de subordinados que ele conquistou ao ajudar Dozo. Profundamente impressionado, o imperador pede que Noah continue usando seus talentos em favor do império e aceita suas decisões. Assim termina o primeiro episódio. Comente parte 2 para descobrir o que acontece a seguir. Logo depois, somos informados de que a capital de Malice é a cidade que concentra o poder político do país, além de ser o principal polo cultural e econômico. Com o passar do tempo, esse entendimento se espalhou entre todos, fazendo com que ela fosse vista como a cidade mais grandiosa de todo aquele mundo. A cena então muda para o nosso protagonista, que acaba de chegar ao local e fica claramente impressionado com o que vê. Ele comenta que os eunucos haviam mencionado a existência de uma cantora se apresentando ali por perto. Curioso, decide ir conferir pessoalmente, e um de seus empregados resolve acompanhá-lo para garantir sua segurança. Noah entende que a garota deseja retribuir tudo o que ele fez pela cidade, e por isso acaba exigindo mais dela, já que sempre desempenhou seu trabalho com muita dedicação. As pessoas comentam que o garoto amadureceu bastante, e para ele, qualidades humanas sempre podem ser desenvolvidas ainda mais, nunca sendo algo exagerado. Ao se aproximar do local onde a garota canta, Noah fica surpreso com a beleza da voz que ecoa. Ao observá-la com atenção, ele se lembra de que o nome dela é Alice. A técnica que ela utiliza ainda é simples, típica de iniciantes, mas fica claro que ela leva a profissão de cantora muito a sério. Noah consegue sentir que cada nota é cantada com sinceridade e emoção verdadeira. De repente, um homem começa a gritar com ela, questionando por que insiste em cantar aquelas bobagens. Logo em seguida, ele surge ainda mais irritado e afirma que, com aquele tipo de renda, ela jamais conseguiria pagar a dívida deixada por seu pai. Mesmo ela explicando que cantar é a única coisa que sabe fazer, o homem a segura pelo colarinho. Nesse momento, Noah intervém e pede que ele não faça nada cruel com ela diante de todos. Quando menos se espera, o homem escuta a voz de um garoto se manifestando. A cantora tenta pedir para que ele não se envolva, mas Noah já se levanta e caminha em direção ao palco. O homem debocha e manda Noah ir chorar no colo da mãe. Em resposta, Noah lembra que, de acordo com a lei do país, uma criança não é obrigada a assumir dívidas herdadas dos pais. Forçar essa dívida sobre a garota e pressioná-la a vender o próprio corpo é considerado um crime grave na capital. O homem então segura Noah pelo colarinho, mas o garoto reage imediatamente, desferindo vários golpes contra ele e seus comparsas. Após derrubá-los, Noah pergunta se ele ainda quer continuar. Antes de sair, o homem ameaça dizendo que irá se vingar. Noah responde que, se ele voltar, deve procurá-lo diretamente. Ao ver o cartão deixado pelo garoto, o homem percebe que ele é um príncipe. Noah então se volta para Alice, elogia sua habilidade como cantora e pergunta quanto ela precisa para cobrir suas despesas. A garota explica que precisa comprar os remédios de sua mãe e Noah prontamente oferece um salário muito alto. Ele decide pagar aquele valor regularmente,
pedindo apenas que ela cante sem preocupações. Além disso, promete aumentar ainda mais o pagamento quando ela melhorar. Por fim, pede que continue cantando, pois ele deseja ouvir mais. A cena muda para Noah já em sua residência. Ao se aproximar do portão, ele percebe um grupo de homens ajoelhados e pergunta quem são. A garota explica que se tratam dos mesmos homens de antes, que vieram pedir desculpas à cantora. Noah ordena que todos sejam mandados embora e pede que a mensagem seja direta e firme, deixando claro que eles não podem falar com um príncipe imperial quando bem entenderem. Nesse momento, seu irmão Henry aparece e diz que Noah não pode lidar com pessoas como aquelas com tanta facilidade, pois isso diminui o prestígio da casa imperial e dos príncipes. Noah concorda que esse é um dos motivos, mas afirma que existe outro. Ele então chama o irmão para conversar dentro da casa. Sentados, Noah explica que aqueles homens estavam extorquindo a cantora. Por isso, decidiu contratá-la e oferecer um salário fixo, garantindo que não voltariam a incomodá-la. Henry pergunta se o canto dela realmente era tão extraordinário. Noah apenas pede que não tentem tirá-la dele. Henry se surpreende ao perceber que seu irmão mais novo tem uma mentalidade tão avançada. Frank e Gary, que têm idades mais próximas à de Noah, não chegam nem perto desse nível. Ainda são imaturos, e mesmo quando ensinados não conseguem aprender etiqueta. Noah acredita que eles entenderão tudo quando ficarem mais velhos. Ele também explica que, apesar de serem irmãos, cada um tem uma mãe diferente. Henry e Gary, por compartilharem a mesma mãe, devem ter um laço diferente. Henry então demonstra interesse pela espada mágica, já que parece que Noah realmente conseguiu dominá-la por completo. Noah responde que isso se deve ao fato de a espada ter vontade própria. Mesmo assim, Henry acha que ela é grande demais para o garoto. Noah discorda e decide provar. Ao mostrar a espada, Henry fica chocado e pergunta onde ela estava escondida. Noah responde que estava dentro de sua manga. Henry fica completamente surpreso, pois jamais imaginou que isso fosse possível. Noah explica que foi a própria espada que o ensinou. Henry considera aquilo algo inacreditável, um tesouro nacional que ficou isolado por 200 anos e não possui registros semelhantes no passado. Simples, mas impressionante. A cena então muda para o lado de fora da mansão, onde os homens demonstram revolta com a atitude de Noah e decidem que irão matá-lo quando tiverem a chance. Logo depois, Noah ativa seu olho e faz com que todos se ajoelhem. Um deles implora para que ele abaixe a cabeça. Henry pergunta o que Noah fez dessa vez. O garoto responde que apenas liberou uma pequena parte do poder da espada para forçá-los a se ajoelhar. Henry fica impressionado e percebe que Noah realmente dominou a espada. A cena muda novamente para Noah na cidade, agora convidado para um jantar, o que ele acredita que será divertido. Ao entrar, todos começam a aplaudi-lo, impressionados tanto com sua aparência quanto com sua educação. Um dos homens nota a espada e pergunta o que ela é. Noah responde que se chama Leviatã, uma espada que ele herdou. Todos ficam chocados ao saber que alguém tão jovem conseguiu dominá-la. Um homem diz que aquilo deve ser apenas uma espada falsa. Nesse instante, a espada se irrita e libera uma fumaça que faz várias pessoas desmaiarem. Noah percebe que ela se irrita facilmente. O homem começa a aplaudir, dizendo que aquilo é exatamente o que espera de um príncipe. Todos sentem naquele momento uma forte sensação de morte. Esse é o verdadeiro poder do Tesouro Nacional. O homem fica impressionado que Noah tenha conseguido controlar algo tão assustador e o parabeniza. Logo depois, várias pessoas começam a elogiá-lo também por seu poder extraordinário. O homem pergunta o que Noah fez com aquele que o insultou. Noah responde que pode ignorá-lo, pois ele não faz diferença alguma. A cena muda para o garoto sendo cumprimentado por várias pessoas. De repente, um homem se aproxima para conversar com Noah. Ele percebe que a garota ao lado dele é uma filha adotiva. Isso fica claro pelo contraste entre as roupas elegantes do homem e as vestes simples da garota. Noah tem certeza de que ela foi uma ex-escrava. Ele nota o olhar dela mudar levemente, como se estivesse sendo avaliada. Um olhar típico de alguém que já foi escravizado. O homem se ajoelha e admite que Noah está certo. Ele explica que comprou a garota como escrava, mas que ela aprendeu tudo muito rápido, então decidiu adotá-la e ensiná-la corretamente. Noah gosta desse tipo de atitude e diz que na próxima vez irá convidar os dois para visitar sua mansão. Ele percebe que o homem sabe a hora de parar. O velho comenta que aquele homem é inteligente, pois, se continuasse falando, poderia acabar despertando ciúmes desnecessários.
Noah explica que esse também foi outro motivo pelo qual percebeu que a garota havia sido uma escrava. No momento em que Noah toca em sua espada, ela reage de forma defensiva, como se sentisse perigo. Ao mesmo tempo, a garota se posiciona para protegê-lo instintivamente. No dia seguinte, Noah caminha tranquilamente pela cidade quando acaba encontrando seu irmão Oscar. O garoto pergunta o que ele está fazendo ali sozinho. Noah responde que estava apenas dando uma volta para relaxar um pouco. Oscar então o alerta para tomar cuidado ao andar sem carruagem. Ao perceber que Noah está livre, ele pergunta se o irmão não gostaria de sair um pouco, já que aparentemente não tinha compromissos. Em tom animado, sugere que eles procurem algum tesouro pela cidade. Enquanto caminham, Noah se lembra de já ter ouvido falar daquela rua específica. É um lugar conhecido por reunir antiguidades vindas de várias partes do Império. Oscar explica que, apesar disso, há muitas falsificações circulando ali. Encontrar um item verdadeiro em meio a tantas cópias acabou se tornando um tipo de passatempo entre os nobres. Depois de andarem por bastante tempo, Oscar comenta que não parece um bom dia para compras e decide ir embora. Mesmo assim, Noah se interessa por um livro exposto em uma das bancas e resolve comprá-lo. Observando melhor, ele percebe que encontrou um grimório pertencente ao lendário grande mago Andrea. Noah tem certeza de que aquele livro é autêntico. Dependendo do conteúdo, ele certamente não valeria menos do que 1000 ienes. Embora não entenda tudo de imediato, Noah sente que, ao tocar naquele livro, sua magia de vento aumenta consideravelmente. Logo depois, ele puxa sua espada, pois sabe que apenas itens com vontade própria são capazes de ampliar habilidades dessa forma. Isso indica que há algo selado ali dentro. De repente, uma criatura emerge do livro, deixando Oscar chocado. Ele começa a se perguntar se aquele objeto não seria um livro proibido que aprisiona almas humanas. Oscar grita para que Noah fuja imediatamente. Aquela presença é o espírito vingativo de um grande mago especializado em magia do vento. Com apenas um golpe preciso, Noah faz a criatura desaparecer por completo. Após isso, Oscar pergunta se está tudo bem e se alguém se feriu. Noah responde calmamente que não há com o que se preocupar, pois direcionou o ataque para o alto justamente para não atingir ninguém. Oscar fica impressionado com a rapidez de raciocínio do irmão e se pergunta como ele conseguiu se tornar tão forte em tão pouco tempo. Nesse momento, um homem surge diante dos dois, afirmando ser dono de uma loja de antiguidades. Ele se apresenta como Alan, dizendo que acompanhou de perto as grandes conquistas do garoto e que por isso gostaria de mostrar algo especial para eles. Em seguida, revela um anel envolto por uma aura obscura. Ele comenta que já mostrou aquele item para muitas pessoas diferentes, mas nunca recebeu nenhuma reação relevante. Noah questiona se aquilo não seria apenas um objeto sem valor. O homem explica que também já tentou se livrar do anel várias vezes, acreditando que fosse inútil. Porém, de alguma forma, ele sempre acabava retornando para suas mãos. Esse detalhe desperta ainda mais o interesse dele, que considera o fato bastante curioso. Oscar também se anima com a ideia e sugere que Noah experimente o anel. Assim que o garoto o coloca, percebe que o anel fala, revelando ser de nível SSS. Logo depois, o item começa a se transformar em uma armadura completa, deixando todos ao redor impressionados. Ao abrir sua janela de status, Noah nota que não houve qualquer aumento direto nos atributos. Aquilo parecia ser uma entidade diferente, tanto do Grimório anterior, quanto da Leviatã. Ainda assim, o anel possuía várias magias disponíveis para uso. Noah comenta que enviará a recompensa ao homem mais tarde, mas Oscar interrompe, dizendo que quer pagar por aquilo, pois considera o anel um presente para o garoto. Depois da espada mágica e agora da armadura mágica, Oscar percebe que há algo realmente fora do comum em Noah. Ao descerem da carruagem, o garoto decide agir. De repente, o mesmo homem surge tentando atacá-lo, mas Noah bloqueia o golpe com facilidade, enquanto vários soldados aparecem ao redor. Oscar pergunta como ele conseguiu criar aquele escudo. Noah explica que foi graças ao anel, pois conectou a Leviatã a ele, e juntos acabaram criando aquela defesa. O garoto percebe que o anel reagiu automaticamente à hostilidade, funcionando como um sistema de proteção. Oscar acha aquilo incrível e fica ainda mais impressionado com o irmão mais novo, já que a capacidade dele de fazer coisas assim parece algo fora deste mundo. A cena muda, mostrando Noah observando a garota cantar novamente. Ao olhar ao redor, ele percebe várias pessoas começando a brigar por causa dela. Sem hesitar,
Noah cria um escudo para impedir aquela confusão inútil e logo em seguida usa um golpe de choque para conter os dois envolvidos. Ele então pergunta ao homem responsável pelo local por que tantas brigas acontecem ali. O homem explica que esse tipo de gente acaba sustentando o bar. Diante disso, Noah decide comprar todo o estabelecimento, deixando o homem extremamente agradecido. A garota pergunta se realmente vale a pena investir tanto dinheiro por causa dela e diz que gostaria de retribuir de alguma forma. Noah responde que só deseja que ela continue cantando com a voz que possui. Ela pergunta se ele realmente a valoriza como cantora, e o garoto confirma, dizendo que quer que o imperador a ouça cantar algum dia. Até que esse momento chegue, ele gostaria que ela continuasse se apresentando. Emocionada, a garota começa a chorar, mas logo retoma o canto. Noah fica impressionado com a voz dela, que realmente soa belíssima. Ele tem certeza de que não errou em sua escolha e acredita que a garota é, sem dúvida, um verdadeiro tesouro. A cena muda para o protagonista, que se encontra enquanto suas criadas terminam de vesti-lo. Elas o informam de que ele receberá em breve a visita do governador-geral de Rojov, Dad Murray. O garoto pede que o deixem entrar logo, afirmando que já está preparado. Em seguida, é explicado que a família imperial possui a tradição de conceder feudos aos príncipes, responsabilizando-os por aprender sobre assuntos administrativos e governamentais. Por esse motivo, as pessoas que vivem nesses territórios costumam admirar o príncipe imperial como um verdadeiro mestre, o senhor absoluto daquelas terras. Para aquele homem que nasceu em Almeria e agora atua em Rojov, não era diferente. Pouco depois, o homem se apresenta formalmente como governador-geral de Rojov. Ele demonstra grande honra por finalmente encontrar o garoto. O jovem apenas pede que ele não seja tão rígido e formal. Após ouvir isso, o homem se sente mais à vontade. Em seguida, explica que, cerca de 1 ano e meio antes, teve a honra de cumprimentar o garoto quando foi oficialmente nomeado governador-geral pelo imperador. O garoto pergunta como anda o trabalho nas terras de Rojov. Ele lembra que recebeu a missão de supervisionar o controle das enchentes naquela região por ordem imperial. Sabe também que a situação não está boa. Rojov é uma área fértil, conhecida por sua produção de grãos, localizada na curva de um grande rio. Porém, com certa frequência, sofre com grandes inundações. O imperador desejava estabilizar essas condições, e por isso nomeou Murray, vindo de Almeria, terra do clã da água, como governador-geral. O garoto demonstra interesse em entender o que realmente está acontecendo. O homem explica que ainda não receberam os orçamentos necessários e que não podem gastar recursos que não possuem. O garoto fica confuso, pois afirma que o orçamento foi enviado corretamente. O homem concorda, mas diz que o Ministério das Finanças apresentou algumas objeções. Noah percebe imediatamente a situação e pede que o homem o acompanhe sem demora. A cena então muda para o encontro com um representante do Ministério das Finanças, a quem Noah questiona o motivo de ele estar ali. Noah explica que soube, por meio de Murray, que existe uma certa hesitação em liberar o orçamento. O homem responde que não é bem assim e que há uma justificativa válida. Noah o interrompe, dizendo que, se ele pretende alegar que se trata de algo que crianças não compreendem, é melhor ficar em silêncio. O homem engole em seco e esclarece que não é esse o caso. Ele então explica que Rojov sofreu severas inundações no ano anterior. O imperador ficou profundamente entristecido com a situação e concedeu isenção total de impostos por um ano inteiro. Em outras palavras, houve uma economia significativa por parte da região. O Ministério das Finanças considera aceitável utilizar esse valor. O homem pergunta se Noah compreende a explicação. Noah se irrita e questiona se ele está zombando dele. Noah afirma que houve uma enchente e que, por compaixão, o imperador isentou todos do pagamento de impostos, o que significa que não havia impostos a serem cobrados. Foi um ato de bondade imperial. Porém, esse é exatamente o problema. O homem falou como se aquilo fosse algo lógico e aceitável. Noah, visivelmente irritado, pergunta novamente se ele está brincando com a sua cara. O homem responde que não. Noah então exige saber a verdade. O homem admite que, na realidade, não pode liberar o orçamento. Ele tenta explicar algo, engasga, e então revela que a alta cúpula está ciente dos planos para a construção de um novo resort de verão para o imperador. Como o imperador já alcançou certa idade, ao invés de permanecer na capital, onde o calor é intenso todos os anos, deseja passar o verão em um local mais fresco. Apesar de ser uma residência de descanso, ainda seria um espaço de uso imperial. Na prática, seria um palácio isolado.
Em resumo, seria necessário construir praticamente uma nova cidade para servir como casa de verão, o que exigiria uma enorme quantidade de recursos. O homem percebe que envolver o imperador nesse assunto seria extremamente delicado. O Tesouro Nacional está sobrecarregado para atender às necessidades imperiais. Noah perde a paciência, manda o homem calar a boca e afirma que aquilo é uma grave falta de respeito, chamando-o de canalha. O controle das enchentes é vital para uma região que sofre com inundações, mas os recursos estão sendo retidos para a construção de uma casa de férias. Noah pergunta se ele pretende fazer com que seu pai, o imperador, pareça um tolo. O homem se ajoelha imediatamente e afirma que nunca teve essa intenção. Noah apenas exige que o dinheiro seja liberado o quanto antes, ou então ele recorrerá diretamente ao imperador. Assustado, o homem implora para que ele não faça isso e promete liberar o orçamento de Hodjov imediatamente. Murray fica impressionado com a facilidade com que o garoto conseguiu forçar o Ministério das Finanças a ceder. Ele diz a Noah que está profundamente admirado. A intensidade da negociação foi impressionante. A forma como Noah se comunicou foi direta e eficaz, expondo claramente as contradições e falhas do outro lado. O homem admite sentir vergonha de sua própria imprudência por ter colocado a Alteza naquela situação. Noah já havia entendido desde o início que o homem o procurou justamente para forçar uma resolução definitiva. Murray sai apressado para iniciar o controle das enchentes o quanto antes. Logo depois, surge um mensageiro informando Noah de que ele deve ir ao castelo imediatamente, pois o imperador deseja vê-lo. O imperador o parabeniza por sua atitude e comenta sobre o caso de Hodjov. Ele também menciona que soube que Noah esmagou Maybrick. Noah se mostra surpreso e pergunta como ele soube disso tão rápido. O imperador explica que a informação é uma arma poderosa e que ele deve sempre se esforçar para aprimorar esse aspecto. Noah diz que apenas fez o que lhe pareceu natural. O imperador responde que aquilo que é natural para alguns é extremamente difícil para outros. Muitas pessoas possuem boa lábia e a usam apenas para bajular. Poucas conseguem fazer o óbvio da forma correta. Mesmo com apenas 6 anos, Noah consegue impressionar profundamente seu pai. O imperador pede que ele fique em pé e pergunta se a arma que ele carrega é a Leviatã. O homem presente percebe que Noah escolheu a espada mais poderosa. Ele sabe que sua própria mansão faz parte da rede de informações, e só de pensar que Noah conseguiu dominar completamente aquela espada já o deixa apreensivo. Considerando o histórico terrível da Leviatã, isso é algo no mínimo extraordinário. Noah lembra que no dia da festa, se não tivesse contido a espada, ela teria matado todos que estavam presentes. Ele sabe que essa arma carrega um passado sombrio, por isso decidiu que precisava aprender a manejá-la o quanto antes. Um instrutor de esgrima é chamado para ajudá-lo. Damian Noble se apresenta. Ele é considerado o melhor espadachim do reino, e todos dizem que sua técnica parece de outro mundo. O imperador pede que Noah se dedique ao treinamento com ele. Damian explica que, apesar de o garoto ser jovem e inexperiente, não há motivo para preocupação, pois ele avaliará o potencial, não a técnica. O imperador afirma que confia totalmente em Damian, o que deixa Noah impressionado. O espadachim pede que Noah ataque imediatamente. Ao avançar, Noah passa a ver as imagens dos antigos portadores da espada. Com uma movimentação precisa e fluida, ele consegue desarmar Damian. O homem se ajoelha e admite que não há nada que possa ensinar a Noah. A força e a agilidade do garoto são compatíveis com sua idade, mas sua técnica é refinada. As habilidades de Noah com a espada já se encontram no nível de um mestre. Seria arrogância tentar ensiná-lo. Ele foi completamente derrotado. O imperador fica profundamente impressionado e decide confiar a Noah a função de chefe da seleção de cavaleiros naquele ano. Noah fica feliz com a decisão e promete dar o seu melhor. É explicado que a seleção de cavaleiros é um dos maiores eventos anuais de todo o Império. O Império sempre foi conhecido como uma nação de guerreiros, um lugar que valoriza profundamente a força e a habilidade marcial. Desde tempos antigos, dizia-se que o caminho das artes marciais era a única forma verdadeira de alcançar sucesso por mérito próprio. Durante a seleção de cavaleiros, guerreiros que venceram batalhas preliminares em diversas regiões do país se reúnem na capital para enfrentar combates que podem terminar em morte. O vencedor recebe o título de cavaleiro e, naquele mesmo instante, passa a integrar a alta classe da sociedade. A primeira responsabilidade de um cavaleiro recém-nomeado é se tornar um subordinado oficial da seleção.
Caso o garoto consiga escolher um bom cavaleiro para servi-lo, isso pode torná-lo ainda mais poderoso no futuro. Antes de prosseguir, o imperador decide fazer uma pergunta importante. De que maneira ele pretende conduzir a seleção de cavaleiros? O garoto explica que pretende abolir as fases preliminares regionais e concentrar toda a seleção diretamente na capital imperial. Ele deseja que todos os candidatos lutem diante de seus próprios olhos. O imperador reconhece que, mesmo sendo quem é, não consegue acompanhar todas as etapas classificatórias espalhadas pelo império. Seria lamentável perder um grande talento por algum motivo injusto ou circunstancial. Ele deixa claro que não quer deixar nenhum guerreiro promissor escapar e pede que o garoto faça o melhor possível nessa tarefa. A cena muda para o protagonista conversando com uma garota, perguntando se há alguém da vila dela que participe da seleção. Ela responde que sim. Aquela vila é a única oportunidade de entrada para pessoas comuns. Todos os anos, apenas um desafiante consegue ir até lá. Noah compreende a situação. Neste ano, ele realmente pretende eliminar as rodadas classificatórias regionais. Não haverá limite para o número de participantes. Qualquer um poderá se apresentar. A garota responde que isso parece bom, mas logo pede para deixar o assunto de lado. Noah insiste e pede que ela diga o que realmente está pensando. A garota então explica que o motivo de apenas uma pessoa da vila participar está ligado aos custos de viagem e hospedagem. A capital é extremamente cara. Com doações de todos os moradores, eles conseguem juntar dinheiro suficiente apenas para enviar um único representante. Essa pessoa carrega as expectativas de toda a vila, e todos levam isso muito a sério. Ao ouvir isso, Noah decide que vai eliminar esse obstáculo também. Ele quer o maior número possível de opções. Seria terrível perder um talento por causa de dinheiro. Ele afirma que vai cobrir todas as despesas de viagem e hospedagem. A garota entende que os moradores da vila ficarão muito felizes, mas alerta que isso custará uma enorme quantia. Noah explica que não há necessidade de começar tudo do zero. Em seguida, chama seu mordomo e ordena que ele descubra quantas casas existem disponíveis na capital e compre todas. Além disso, pede que entre em contato imediatamente com o comerciante que ele conhece. Ao se reunir novamente com as mesmas pessoas presentes na festa, o homem pergunta a Noah sobre a seleção de criados para o palácio. Noah questiona se ele deseja enviar alguém e o homem responde que sim. Noah explica que, se houver alguém dentro do palácio sob controle do comerciante, será possível obter informações valiosas. Caso o imperador ordenasse que alguém passasse a noite com ele, e essa pessoa se tornasse uma de suas esposas, os benefícios seriam imensos. O homem responde que isso é uma questão diferente do pedido atual, e lembra que seus presentes já foram entregues à mansão. Noah esclarece que, se for alguém que apenas o agrade, ele fará a recomendação. Mas, se for alguém que ele realmente goste, o homem deverá escolher uma garota que corresponda exatamente às suas expectativas. O comerciante faz um último pedido. Gostaria de incluir o brasão do 13º príncipe na placa de sua loja. Noah pergunta se ele pretende se subordinar a ele. Em seguida, deixa claro que não tolera traição sob nenhuma circunstância. Ao retornar para casa, Noah percebe que ter Byron sob seu comando aumentará ainda mais seu prestígio. Se continuar nesse ritmo, sua força crescerá ainda mais. Logo depois, ele percebe que seu status relacionado à água diminuiu e decide que precisa encontrar a Alteza para verificar o que está acontecendo em Almeria. Ao chegar para falar com o imperador, Noah pergunta como ele ficou sabendo de problemas em Almeria. De repente, um homem surge informando que houve uma rebelião em Almeria e parabeniza o garoto. Em seguida, o homem pergunta qual ele acha que é a escala dessa revolta. Se algo que parecia ser SS se tornou apenas S, à primeira vista, pode parecer que foi cortado ao meio. No entanto, na realidade, isso representa apenas um nível abaixo em toda a hierarquia. Ou seja, ele acredita que seja um conflito de segundo porte, envolvendo poucas pessoas. O pai pergunta se Noah deseja ser o comandante da guerra. O garoto responde que não, pois se considera inexperiente no campo de batalha e acredita que Henry seja mais adequado para liderar. Ambos seguem juntos, e Henry questiona se ele tem certeza dessa decisão, já que seria uma excelente oportunidade para ganhar prestígio. Noah responde que está tudo bem, pois ainda é muito jovem. Nesse momento, a Leviatã reage, e o garoto percebe que a espada está respondendo a ele. Ao sair da carruagem, eles são atacados, mas Noah consegue se defender graças aos seus escudos. Ele logo percebe que os inimigos são magos de água de Almeria.
Ao avançarem contra ele, Noah derrota todos com extrema facilidade. Após a batalha, ele decide mantê-los vivos, pois existe a possibilidade de que tentem tirar a própria vida. Ao retornar para casa, Noah chama o homem novamente e exige que essa informação não vaze de maneira alguma. Caso isso aconteça, ele deixará claro que considerará o homem como morto. Noah também ordena que ele compre, o mais rápido possível, ração para cavalos, pois acredita que os inimigos tenham adquirido montarias de outra nação. Isso ajudará diretamente seu irmão na guerra. Por isso, pede que ele parta imediatamente para cumprir a ordem. A cena muda para Noah, que conversa calmamente com o pai. Ele explica ao filho que o assassino da noite anterior acabou falando. Segundo o relato, o plano era capturar o garoto e usá-lo como uma espécie de trunfo. Noah percebe que essa explicação parece coerente demais. A confissão foi rápida, talvez até fácil demais, o que levanta a possibilidade de mentira. O pai observa que o filho é bastante perspicaz e pede que ele não fique tão inquieto, pois existem formas de confirmar se alguém está dizendo a verdade. Noah pensa consigo mesmo que não leva jeito para a tortura e decide aceitar a situação como está. O pai comenta que caso Noah tivesse sido capturado, o Império teria sido forçado a tomar decisões extremamente difíceis. Ele também demonstra surpresa pelo fato de o alvo ter sido a ração. Noah se espanta ao perceber que o pai já sabe disso, já que a ordem para comprar toda a ração de cavalos havia sido dada recentemente. Algo parecido já havia ocorrido antes, mas nunca de forma tão rápida. O pai explica que, se fosse apenas um cerco comum, qualquer um poderia ter pensado nisso. Albert, por exemplo, teria deixado os rebeldes morrerem de fome como aviso aos outros. No entanto, Noah suspeita de uma invasão ao seu povo e o cerco direcionado apenas aos cavalos reforça essa ideia, ainda mais tendo sido financiado com recursos pessoais. O pai se abaixa, olha para o filho e diz que ele é incrível, reconhecendo que nada daquilo foi simples de realizar. Sabendo disso, decide que precisa recompensá-lo. Ele permite que Noah acrescente uma espada ao brasão da família. Em seguida, é explicado que o Império é uma nação de guerreiros, e a espada é seu maior símbolo. Utilizá-la no brasão sem autorização imperial é uma ofensa grave, que pode até levar à morte. Por outro lado, quando concedida pelo imperador, é uma das maiores honrarias existentes. O pai então ordena que Cruz emita o decreto imediatamente. Noah fica envergonhado e agradece, dizendo-se honrado. A cena muda para Noah ao lado de um de seus homens, que aguardava há algum tempo. Ele explica que a quantidade de grãos processados para a ração que pode ser transportada é limitada e que também é possível descobrir a rota de entrega. Monopolizar a compra facilita bastante esse processo. Ele também comenta sobre o líder rebelde, Khartoum, descrevendo-o como alguém extremamente vingativo, disposto a usar qualquer meio para alcançar seus objetivos. Reconhece que talvez isso não seja motivo de grande preocupação para Noah, mas ainda assim o aconselha a ter cautela. Nesse momento, uma empregada surge avisando que há um homem gravemente ferido no portão principal com um relatório urgente. O homem se apresenta como capitão de um batalhão de 10 pessoas na província de Adra, em Almeria. Ele explica que uma rebelião começou ali por culpa de seu superior. Discordando da situação, abandonou o grupo e veio expor a verdade. Ele percebe que Noah já tinha conhecimento do ocorrido. Mesmo assim, Noah agradece pela informação e ordena que cuidem dos ferimentos do homem imediatamente, além de recompensá-lo com 1000 moedas. Após a saída do capitão, o subordinado questiona Noah sobre o motivo de pagar tanto por informações que já não eram úteis. Noah concorda que isso é verdade, mas destaca que um capitão veio alertá-lo apenas por lealdade, e isso merece reconhecimento. A cena muda para Noah em sua sala, quando uma jovem pálida aparece. Ela explica que recebeu 500 ienes para envenenar o garoto, sob a desculpa de que seria um remédio para dormir para sempre. Noah pergunta se, caso ele não morresse, pretendiam levar seu corpo, e ela confirma. Ele percebe que são os rebeldes novamente e entende que a ameaça é real. Questiona por que ela trouxe isso até ele, e a garota responde que jamais o trairia. Ele ajudou sua família e sua vila com dinheiro e abrigo, mas ela foi ameaçada de morte caso não obedecesse. Noah pede que ela se acalme e decide recompensá-la com 5.000 ienes por sua lealdade. Mesmo relutante, ele insiste e pede que não se preocupe. Noah decide ingerir a droga e, se desmaiar, quer que o entreguem aos rebeldes. Ordena que ela fuja e se esconda imediatamente, pois tentariam silenciá-la de qualquer forma.
A cena muda para Noah, sequestrado pelos bandidos. Ele percebe que está completamente amarrado e, em seguida, invoca sua espada. Considera ter sido uma ótima decisão escondê-la, já que certamente teria sido confiscada. Como esperado, o anel permaneceu com ele. Com isso, corta rapidamente tudo que o prendia. Pensava estar em um quarto, mas percebe que está na parte traseira de uma carruagem. Noah pede para que Leviatã lhe mostre as memórias e a cena muda para um castelo cheio de bandidos. Eles questionam onde está a criada e decidem esquecer isso, optando por levar o garoto antes que os guardas apareçam. Após ver todas as lembranças mostradas por Leviatã, Noah fica impressionado e entende completamente a situação. Do lado de fora, os bandidos discutem quem não o amarrou direito, suspeitando até de ajuda externa, mas se perguntam o que uma criança poderia fazer sozinha. Antes que percebam, um deles é eliminado sem dificuldade. Noah pensa que toda aquela viagem foi inútil, pois esperava informações mais valiosas, mas encontrou apenas subordinados comuns. Em seguida, todos atacam ao mesmo tempo, e Noah os derrota com facilidade. De repente, sua empregada surge acompanhada de vários guardas. Ela se desculpa, lembrando que deveria ter se escondido, mas ficou preocupada com ele. Ao olhar em volta, percebe que Noah derrotou todos sozinho. Noah pergunta quem é o capitão e o homem se apresenta. Ele decide deixar que o capitão cuide do resto. Ao revistar um dos bandidos, uma espada cai no chão, e Noah ordena que ninguém toque nela. Pede que todos se afastem imediatamente. Ele reconhece a arma como a adaga comentada anteriormente, sentindo uma magia intensa emanando dela. Através de Leviatã, percebe até mesmo a maldição contida ali, carregada pelo rancor de quem a amaldiçoou. Noah ordena que a fonte dessa magia seja eliminada e a energia dispara, atingindo mortalmente o responsável pela guerra. A cena muda para Noah diante do pai novamente. Ele se ajoelha e o pai diz que o filho fez um trabalho excelente. Ao que tudo indica, o líder do exército rebelde foi atingido na testa por um estranho jato de água que surgiu do nada na noite anterior. O pai pergunta se Noah foi responsável, e ele confirma. Noah percebe que, como sempre, o pai obtém informações rapidamente. Usando o rancor presente na adaga como marcador, ele mirou Leviatã no verdadeiro dono da arma e o ataque funcionou. Com a morte do líder, os rebeldes de Almeria perderam sua força, e a revolta foi rapidamente contida pelo quarto príncipe imperial, Henry. A cena muda para uma sala onde é informado que quase todos os envolvidos na rebelião foram presos. Um oficial solicita à majestade instruções sobre a punição. O imperador ordena que preparem gado e cavalos, decretando que toda a família dos rebeldes será desmembrada. Todos ficam impressionados com a severidade da punição decretada pelo rei para aquelas pessoas. O pai decide que todos serão punidos o quanto antes por terem iniciado uma rebelião em seu território. Nesse momento, Noah pede permissão para falar diante de todos. Ele afirma que não gostaria que aquilo fosse feito daquela maneira. Irritado, o rei ordena que o filho explique logo o que quer dizer. Noah então declara que a punição deve estar de acordo com a lei. Segundo a lei imperial, o líder de um ato de traição é condenado à morte por decapitação. Seus parentes até o 3º grau devem ser enforcados. Os demais envolvidos podem ser decapitados, dependendo do nível de participação. Ele ressalta que, embora o termo desmembramento seja usado como expressão, tal punição não existe na lei imperial. O rei responde que essas pessoas acabarão manchando a reputação de Noah. O garoto rebate, dizendo que, se o próprio rei tomar a iniciativa de infringir a lei, isso pode gerar caos em todo o império. Pede que o pai considere bem essa consequência. Após ouvi-lo, o rei admite que o filho está certo e agradece por tê-lo corrigido. Todos ficam impressionados com a postura de Noah. O rei então declara que não se contentarão com uma punição branda. A sentença será a pena máxima permitida por lei, sem qualquer possibilidade de atenuação. Ele pergunta se Noah ainda tem algo a dizer, e o garoto responde que não. Em seguida, o rei ordena que o primeiro-ministro dê início à execução das sentenças. Todos percebem que Noah tem um futuro extraordinário pela frente. O pai se aproxima dele e afirma que foi graças ao filho que evitaram uma mancha na história do império. Reconhecendo isso, decide conceder-lhe uma recompensa. Resolve conceder a Noah um título. Embora qualquer um de seus filhos pudesse repreendê-lo, deseja que a sabedoria do garoto seja reconhecida. Assim, concede-lhe o título de sábio. A reação é imediata. Todos ficam chocados e emocionados.
O rei comenta que gostaria que Noah tivesse nascido um pouco antes. A multidão começa a gritar o nome do garoto. O pai, então, o lembra de que a seleção de cavaleiros acontecerá em breve e pergunta se ele já decidiu o que fará. Noah diz que tem uma ideia e prefere explicá-la mais tarde. Os dois se encontram em particular, e Noah demonstra um de seus poderes ao pai. Ele explica que pretende fazer com que todos o ataquem no dia da seleção, para avaliar até onde cada um consegue avançar. O pai concorda, pois isso reduzirá o próprio fardo e tornará o longo processo de seleção mais eficiente. Ainda assim, alerta que existe o risco de surgir alguém realmente forte. Noah afirma que já está ciente disso e preparado para enfrentar qualquer situação. Impressionado com a coragem do filho, o pai diz que ele pode agir como quiser. A cena muda para o castelo, onde o primeiro-ministro comenta, preocupado, sobre a fala do rei ao dizer que gostaria que Noah tivesse nascido antes, considerando isso uma afirmação perigosa em público. O rei discorda e afirma que não vê problema algum nisso. Noah não apenas lhe deu conselhos corretos, como também eliminou um líder inimigo sem sequer ir ao campo de batalha, algo inédito. Além disso, como já se esperava, a espada mágica de Noah possui um poder aterrador. O rei então chama Cruz e pede que providencie aquilo que haviam combinado. O homem responde que o selo da Leviatã jamais deveria ser quebrado, mas talvez, sendo Noah, isso possa ser possível. Assim termina mais um episódio. Se você gostou, deixe o like. Inscreva-se no canal para mais conteúdos e nos vemos na próxima semana. Depois de um longo período de expectativa, finalmente teve início a aguardada seleção de cavaleiros. Tratava-se de um evento de enorme importância, realizado apenas uma vez por ano em todo o Império. O nome oficial desse vasto território, que a maioria das pessoas se limitava a chamar simplesmente de Império, era Império Miles. Na língua antiga, a palavra Miles significava guerreiros, um nome carregado de tradição e orgulho. Era justamente por meio dessa seleção que se decidia quem realmente era digno de carregar esse título e servir como cavaleiro imperial. Esse teste sempre atraía a atenção dos cidadãos, desde nobres até pessoas comuns vindas de vilas distantes. No entanto, naquele ano específico, o interesse era ainda maior do que o habitual. O motivo era simples, mas impactante. Pela primeira vez na história, um príncipe imperial assumia o papel de chefe da seleção. Algo assim jamais havia acontecido antes. Por causa disso, multidões se reuniram no local desde as primeiras horas do dia, não apenas para acompanhar os duelos, mas principalmente para ver o jovem príncipe com os próprios olhos. Durante os combates, os candidatos avançavam contra Noah com determinação, tentando mostrar suas habilidades ao máximo. Ainda assim, todos os ataques eram bloqueados com extrema facilidade, como se não passassem de movimentos previsíveis e sem peso algum. A narrativa então muda para o rei, que observava atentamente cada luta do alto de sua posição. Ele ficava cada vez mais impressionado ao perceber que, até aquele momento, seu filho não havia sido atingido por nenhum golpe sequer. Muitos comentavam que aquela seleção seria mais emocionante do que as anteriores, mas o rei não se deixava levar pelo espetáculo. Para ele, o que realmente importava eram os resultados. Sabendo que a seleção de cavaleiros era um método direto de escolher pessoas competentes, ele se perguntava que tipo de indivíduos Noah pretendia aprovar, sentindo uma curiosidade crescente sobre os critérios do filho. A cena então retorna para Noah, que se mostrava visivelmente frustrado. Quase 200 pessoas já haviam passado por ele, uma após a outra, e nenhuma parecia realmente se destacar aos seus olhos. Era como se todas possuíssem apenas força superficial. De repente, porém, uma garota surge no campo de duelo e, contrariando todas as expectativas, consegue atravessar o escudo de Noah e feri-lo. O choque se espalha instantaneamente entre os espectadores. Muitos ficam revoltados, acreditando que aquilo seria o fim dela por ter ferido um príncipe imperial. No entanto, para a surpresa geral, Noah ordena que a soltem imediatamente e, com calma, pergunta qual é o seu nome. Ela se apresenta como Shirley Grants e, para espanto de todos, Noah a aprova sem hesitação. Ninguém consegue entender o motivo de ele ter aceitado alguém que o feriu. Ainda assim, muitos começam a perceber que o príncipe possui um bom coração e uma forma de pensar diferente. A cena mostra Noah conversando diretamente com Shirley, perguntando se a armadura que ela usa é de sua propriedade. Ela responde que sim, e explica que aquela armadura foi passada de geração em geração dentro de sua família, carregando não apenas valor material, mas também sentimental.
Ao perceber que foi aprovada, Shirley fica confusa, pois acredita ter cometido um erro grave. Ela não compreende por que foi aceita mesmo depois de ferir o príncipe. Noah então pergunta se feri-lo por engano realmente deveria ser considerado um crime tão sério e explica que a culpa foi dele, não dela. Em seguida, Noah pede que Shirley se levante e o ataque novamente. Embora ache aquilo estranho, ela obedece, pois se trata de uma ordem direta. Quando ela ataca, Noah se defende sem qualquer dificuldade e explica que, se quisesse, teria bloqueado o primeiro golpe da mesma forma. Ele deixa claro que ela não o feriu por acaso. Noah então explica que a essência de um cavaleiro é seguir ordens e agir com seriedade. Ele quis testá-la para verificar sua lealdade, pois não deseja alguém que haja apenas conforme o próprio humor. Shirley atacou com a mesma determinação nas 2 vezes, e isso foi suficiente para convencê-lo. Shirley se ajoelha mais uma vez e jura lealdade a Noah. Ao observar com atenção, ele percebe que as habilidades dela haviam melhorado, mesmo em um curto espaço de tempo. Logo depois, um médico aparece para tratar o ferimento de Noah e comenta que ele teve muita sorte, já que o golpe não atingiu ossos nem tendões. Shirley fica impressionada ao ver como o príncipe está sendo tratado, pois em sua vila não existem médicos. Ao ser questionada por Noah sobre como lidam com doenças, ela explica que a anciã da vila reza por todos e afasta as enfermidades. O médico comenta que isso é algo comum em vilas pobres. Noah então pergunta se a maneira mais fácil de se tornar médico é sendo discípulo, e o homem confirma sem hesitar. Diante disso, Noah dá sua primeira ordem oficial a Shirley. Quer que ela leve as pessoas mais inteligentes de sua vila até a capital. Ele pede ao médico que acolha algumas dessas crianças como discípulos, e o homem aceita prontamente. Noah afirma que cobrirá todos os custos, pois deseja que essas crianças se tornem médicos e, no futuro, cuidem de sua própria vila. Shirley agradece profundamente, mas Noah a interrompe, dizendo que um cavaleiro não deve se curvar daquela forma e que ela ainda precisa aprender etiqueta. A cena muda para Shirley acordando em sua nova casa, completamente impressionada com os aposentos destinados aos criados. Ela quase não conseguiu dormir naquela noite, tomada por ansiedade e surpresa. Ao caminhar pelos corredores do castelo, ouve as criadas comentarem sobre quem poderia ser a futura esposa de Noah. Shirley lembra que ele tem apenas 6 anos, mas elas explicam que príncipes imperiais costumam se casar antes dos 15. Uma delas comenta que Noah é extremamente popular entre as garotas, a ponto de várias cafeterias estarem abrindo nas proximidades do castelo apenas para tentar vê-lo de longe. Todos demonstram surpresa com o quanto o príncipe é querido pelo povo. A narrativa retorna para Noah em sua sala, onde um subordinado apresenta os resultados finais da seleção daquele ano. Graças ao método utilizado por Noah, os novos recrutas são considerados de altíssimo nível. A tropa de cavaleiros envia mensagens de agradecimento, reconhecendo a eficiência do processo. Noah pede que o homem transmita sua gratidão pela cooperação. Ao se despedir, o subordinado se ajoelha, lembrando que ambos são colegas de trabalho. O homem explica que foi enviado para acompanhar Shirley e lhe dar conselhos, afirmando que não há erro algum em seguir Noah e pedindo que ela se esforce bastante. A cena muda mais uma vez, mostrando Noah assistindo sua amiga cantar no mesmo bar de antes. Seus subordinados elogiam o sucesso da seleção, comentando como tudo ocorreu de forma exemplar. Noah explica que o evento existe para valorizar o trabalho de todos e pede que aproveitem o momento para se divertir. Antes disso, porém, ele avisa que todos os presentes ali são mercadores ligados ao 13º príncipe imperial. Pouco depois, Noah recebe uma carta completamente vazia e entende imediatamente o significado. Alguém havia fugido. Ele percebe que os remanescentes da rebelião de Almeria estão se movimentando de forma preocupante. As empregadas perguntam se eles ainda não desistiram, e Noah explica que a pessoa que enviou a informação está infiltrada, investigando a situação de perto. Ele se lembra claramente de quem trouxe o aviso. As empregadas comentam que essa pessoa parecia muito apaixonada por ele e que o mestre já sabia da rebelião, mas aceitou a informação mesmo assim. Noah afirma que isso é extremamente perigoso, pois agir como intermediário sem treinamento pode levar à morte caso seja descoberto. Ele também se lembra de que seu irmão Henry ainda deve estar naquele local e ordena que enviem um mensageiro para detê-lo. Pouco depois, Noah descobre que o informante foi torturado e que a punição aplicada foi severa por ele ter mantido o segredo.
A tropa de Henry tentou resgatá-lo, mas o homem permanece inconsciente. Noah sente que isso é sua responsabilidade e que poderia ter evitado tudo se tivesse percebido a situação mais cedo. Ele então se lembra do ensinamento do imperador, que dizia que informação é uma arma. Diante disso, Noah ordena que entrem imediatamente em contato com Almeria e que não poupem recursos. Ele quer que usem tudo o que for necessário para salvar aquele homem, pois não considera aceitável sacrificar alguém tão leal por causa de uma única informação. Ao chegar à cidade, Shirley fica completamente maravilhada com tudo ao seu redor. As ruas largas e movimentadas, as construções bem cuidadas e as vitrines repletas de objetos desconhecidos despertam nela uma curiosidade quase infantil. Muitas daquelas coisas ela nunca havia visto em toda a sua vida na vila, e cada detalhe parecia refletir a prosperidade daquele lugar. Em meio à caminhada, ela pergunta a Noah se ele pretende comprar algo específico. Ele responde de forma tranquila que deseja adquirir um presente para seu irmão, Henry, como forma de agradecimento pela supressão da rebelião e também pelo envolvimento no caso da carta. Ao entrarem na loja daquele mesmo comerciante de antes, Noah observa o interior com atenção. Seu olhar logo é atraído por uma estátua cuidadosamente exposta, trabalhada com riqueza de detalhes e claramente valiosa. Ele demonstra interesse imediato na peça e parece decidido a comprá-la. No entanto, antes que possa concluir a negociação, seu irmão surge de surpresa no local e, ao notar a estátua, comenta casualmente que já possui uma muito parecida com aquela em sua coleção. Ao ouvir essas palavras, Noah toma uma decisão completamente inesperada. Sem qualquer aviso, ele se aproxima da estátua e a quebra diante de todos. O som seco da peça se despedaçando ecoa pela loja, e o comerciante fica completamente paralisado, incapaz de acreditar no que acabou de presenciar. Sua expressão revela puro choque, como se o tempo tivesse parado naquele instante. Poucos segundos depois, o irmão de Noah compreende o verdadeiro motivo por trás daquela atitude abrupta. Ao destruir a estátua, o valor da peça semelhante que ele já possuía aumentaria consideravelmente, tornando-se ainda mais rara e cobiçada. O comerciante, ainda atordoado, não consegue reagir nem protestar diante da situação. Ao deixarem o local, Shirley observa tudo em silêncio, assimilando cada detalhe do que aconteceu. Ela fica profundamente impressionada com a inteligência fria e a visão estratégica de Noah, percebendo que suas decisões vão muito além do que aparentam à primeira vista. Enquanto caminham pela cidade, Shirley reflete sobre tudo o que presenciou e chega a uma conclusão clara em seu coração. Ela deseja permanecer ao lado de Noah por toda a sua vida. Ter um feudo governado por alguém com tamanha capacidade seria algo verdadeiramente extraordinário. Ela acredita firmemente que, quando Noah alcançar plenamente a maioridade, ele se tornará uma figura ainda mais impressionante, respeitada e influente, alguém capaz de mudar o destino de muitos. Pouco tempo depois, os anos passam de forma rápida, quase imperceptível. 6 anos se transcorrem sem que percebam, trazendo consigo mudanças profundas. Quando Noah alcançar plenamente a maioridade, ele se tornará uma figura ainda mais impressionante, respeitada e influente, alguém capaz de mudar o destino de muitos. A cena muda para Noah, que observa sua empregada por alguns instantes antes de perguntar se algo a está incomodando. Ela hesita brevemente e então explica que a fila de pessoas trazendo presentes para o garoto é simplesmente enorme. Mesmo após 3 dias consecutivos, o fluxo ainda não terminou, e novas carruagens continuam chegando sem parar. Noah ouve com atenção e comenta com total tranquilidade que isso não é problema algum, já que no ano anterior a situação se estendeu por quase uma semana inteira. Gigi fica bastante surpreso ao saber disso, imaginando o quão cansativo deve ter sido lidar com tantos visitantes por tanto tempo. Noah então esclarece que o trabalho não termina apenas ao receber os presentes. Ainda é necessário registrar cuidadosamente quem enviou cada item, qual foi o presente entregue e de onde veio, para evitar qualquer problema diplomático no futuro. Ele acrescenta que Evelyn lida muito bem com essa parte burocrática, sendo extremamente organizada, e por isso não vê motivo para preocupação. Logo em seguida, somos informados de que o príncipe imperial, conhecido como Sábio Noah, agora com 12 anos de idade, foi reconhecido oficialmente por dominar de forma perfeita a espada mágica Leviatã. Esse reconhecimento não vem apenas de rumores ou elogios,
mas de avaliações formais conduzidas pelo próprio Império. Por ordem direta do imperador, Noah foi enviado à Administração de Recursos Humanos Militares para participar de uma revisão especial. O ministro da Guerra responsável pelo setor é Henry. Ao entrar na sala, Noah cumprimenta o irmão e pergunta se ele precisa de algo específico. Henry responde que gostaria de ouvir a opinião do garoto antes de tomar qualquer decisão definitiva. Ele explica que o imperador emitiu uma ordem para que Rice lidere um exército com o objetivo de conter uma rebelião na região fronteiriça do sul. Caso o grupo de bárbaros seja tratado com complacência, eles se tornariam ainda mais arrogantes e ousados. Por isso, decidiu-se enviar o exército regular, não apenas para vencer, mas para demonstrar claramente a diferença de poder entre o Império e seus inimigos. Noah compreende a situação quase de imediato. Ao observar o homem à sua frente, percebe que Rice é forte, disciplinado e possui talento natural para liderar tropas. Entre os cavaleiros que servem sob o comando de Henry, ele se destaca de maneira evidente. Noah, então, pede que Rice responda a uma pergunta simples e questiona qual é o número exato de soldados envolvidos na operação. Rice fica visivelmente constrangido. Ele hesita, desviando o olhar, incapaz de responder de imediato. Henry percebe a tensão no ar e pergunta o que exatamente Noah está tentando descobrir. O próprio Rice começa a entender a situação e, tomado pela culpa, se ajoelha no chão pedindo perdão. Noah rapidamente tenta acalmar o irmão, dizendo que aquilo não é algo tão grave quanto parece à primeira vista. Ele então explica que, com base no número oficial de soldados registrados no Exército Imperial, o Ministério da Fazenda libera um orçamento correspondente. No entanto, pessoas que não são soldados de fato, como trabalhadores ocasionais, carregadores e colaboradores temporários, acabam sendo incluídas nesses registros. Isso faz com que parte do dinheiro seja desviada de forma quase automática. Rice pede desculpas novamente, assumindo a responsabilidade. Noah pede que Henry aguarde um momento e tranquiliza Rice, dizendo que ele não deve ter medo. Aumentar o número de soldados declarados é um direito do general, e ele não pretende puni-lo por isso. Em muitos casos, até mesmo números simbólicos são usados como ferramenta de intimidação. Henry reconhece que isso é verdade, pois mesmo que o número real seja menor, afirmar que existe um exército de 100 mil homens pode causar um impacto psicológico enorme no inimigo. Noah, porém, explica que desta vez a situação é diferente. A ordem do imperador exige uma vitória esmagadora, sem margem para falhas. Por isso, ele quis saber quantos soldados realmente estão sendo ocultados. Ele pede que Henry seja honesto. Rice responde que são cerca de 2.000 pessoas. Sem demonstrar surpresa, Noah solicita que mais soldados sejam enviados para a linha de frente. Ele pede papel e caneta, escreve algumas instruções com firmeza e manda que o documento seja levado imediatamente ao Ministério da Fazenda. Solicita que seja liberado um orçamento equivalente a mais 2.000 pessoas e deixa claro que não aceitará nenhuma derrota. Ao sair da mansão, Henry reflete silenciosamente que o irmão ainda não conhece de verdade o que é uma guerra. Apesar de sua maturidade impressionante, Noah ainda tem apenas 12 anos e permanece no nível 1, conforme as leis da família imperial. Crianças da casa imperial costumam ter mortes precoces. Oficialmente, essas mortes são atribuídas a epidemias ou acidentes, mas, na realidade, muitas são causadas por disputas de poder, traições e envenenamentos. Ainda assim, trata-se da vida de um herdeiro precioso. Até que um príncipe imperial cresça, ele não pode ir à guerra sem autorização direta do imperador. Henry lembra que Noah já tem idade suficiente e que participar de uma campanha militar o tornaria mais respeitado antes de assumir um feudo. Noah sempre se mostrou disposto, bastando apenas a permissão do pai. Henry acredita que isso não seria difícil de conseguir, especialmente considerando que o garoto impunha a Leviatã. De repente, um grupo de crianças aparece correndo, pedindo ajuda após fugir de alguns homens. Noah se aproxima e pergunta o que estava acontecendo. Os homens respondem com desdém, mandando que um pirralho como ele não se meta nos assuntos deles. Noah, com voz firme, responde que é proibido realizar qualquer atividade sem uma empresa registrada pelo governo e que o comércio ilegal de pessoas é um crime grave. Os homens avançam contra ele, mas, com uma série de movimentos precisos, quase como uma dança com espadas, Noah os derrota com extrema facilidade, deixando todos inconscientes em poucos instantes.
Após isso, Noah pergunta às crianças se elas eram escravas do submundo. Uma das garotas, chorando, explica que disseram que todas renderiam muito dinheiro. Logo depois, surge um homem sorridente, dizendo que aquela situação era uma ótima oportunidade. Ele se apresenta a Noah e afirma que trabalha negociando crianças como aquelas. Quando iria dizer seu nome, decide não fazê-lo, alegando que trabalha para o primeiro príncipe imperial, Gilbert. Por dentro, Noah não entende completamente o que está acontecendo. Ele manda o homem se calar, especialmente porque Henry está ao seu lado, o que soa como uma ameaça direta. O homem pede que Noah não faça nada. Noah então pergunta a Henry se ele conhece aquele sujeito, e Henry responde que não. Sem hesitar, Noah ataca e faz o homem desmaiar diante de todos. Ele explica às pessoas que presenciaram a cena que aquele sujeito é um canalha que usa o nome de seu irmão para cometer crimes. Noah ordena aos guardas que levem os homens, afirmando que são impostores utilizando o nome do príncipe para atividades ilegais. Ele também pede que as crianças sejam levadas à sua mansão, pois pretende ouvi-las com calma mais tarde. Henry fica impressionado com a forma como Noah resolveu tudo sem causar um grande escândalo. Noah entende que não pode simplesmente descartá-los, caso realmente sejam subordinados de Gilbert. Ignorar a situação faria parecer que ele permitiu o tráfico de escravos do submundo. Tratá-los como farsantes foi a melhor solução, deixando que o próprio Gilbert resolvesse o problema. Ao anoitecer, Noah recebe uma mensagem. Henry pergunta o que aconteceu, e Noah explica que um mensageiro do primeiro príncipe entrou em contato. Gilbert agradeceu pela ajuda, afirmando que os criminosos estavam usando seu nome de forma indevida. Ele planejava entregá-los no dia seguinte, mas os homens se descuidaram e acabaram tirando a própria vida. Noah pergunta a Henry se o tráfico de escravos foi realmente ordenado por Gilbert. Henry responde que sim, dizendo que ele sempre esteve envolvido com negócios obscuros, compra de terras e obsessões desse tipo. Noah conclui que não há muito o que fazer. Gilbert, apesar de ser o primeiro príncipe, é filho de uma concubina e não pode assumir o trono. Talvez, por não poder herdar o império, tenha buscado outros meios para satisfazer seus desejos, como negócios, propriedades e atos que jamais seriam aprovados oficialmente. A cena muda para Noah, conversando calmamente com as crianças resgatadas. Ele explica que tudo já foi resolvido e que, a partir daquele momento, todas estão livres e fora de perigo. Em seguida, Noah pergunta se alguma delas possui um lugar para onde possa ir ou alguém em quem confiar. As crianças respondem que não, explicando que muitas foram vendidas pelas próprias famílias em troca de objetos ou dinheiro, enquanto outras sequer sabem de onde vieram. Diante disso, Noah conclui que, mesmo que as devolvesse, existiria o risco de serem vendidas novamente no futuro. Pensando nisso, ele decide acolhê-las temporariamente. Noah ordena ao mordomo que prepare um local adequado para que possam ficar, garantindo comida, abrigo e segurança. Além disso, pede que sejam oferecidas oportunidades de trabalho digno e que sejam selecionadas aquelas que desejarem estudar para que possam ter um futuro diferente. Uma das garotas, ainda desconfiada, pergunta se ele pretende comprá-las. Noah responde de forma direta que não. Se alguma quiser ir embora, é livre para fazê-lo. Contudo, enquanto permanecerem sob sua proteção, ele irá ajudá-las, desde que não o traiam ou abusem de sua confiança. Em seguida, Noah chama uma de suas empregadas de confiança e lhe entrega uma missão inesperada: assumir oficialmente como autoridade governante de um pequeno território em Almeria. A partir daquele momento, ela passa a ser reconhecida como uma oficial do Império. É explicado que uma autoridade governante ocupa um cargo de extrema importância, sendo vista pelo povo como uma governadora local, responsável pela administração, segurança e desenvolvimento da região. Trata-se de uma promoção gigantesca para alguém que antes exercia apenas o papel de criada. O narrador explica que o feudo concedido pelo Império ao príncipe imperial é vasto demais para ser administrado por uma única pessoa. Por esse motivo, representantes são enviados para cada região, atuando diretamente em nome do príncipe e garantindo que suas ordens sejam cumpridas. Noah revela que sempre observou aquela garota com atenção e que, entre todas as criadas da mansão, ela é a mais inteligente e dedicada. Para ele, mantê-la apenas cuidando de visitas e tarefas domésticas seria um enorme desperdício de talento. Mesmo após receber essa grande responsabilidade, a garota demonstra o desejo de continuar servindo diretamente a Noah.
Ele então explica que justamente por reconhecer sua inteligência e capacidade, quer que ela mostre esse talento ao mundo, trabalhando em algo que realmente faça a diferença, tanto para o Império quanto para ele próprio. Suas palavras emocionam profundamente a garota, que aceita a missão com orgulho, decidida a trabalhar em outro país como representante direta de Noah. A cena muda novamente, mostrando Noah diante de seu pai e de várias figuras importantes do reino reunidas em um grande salão. O rei decide testar o próprio filho e faz uma aposta com o primeiro-ministro, questionando se Noah realmente conhece todas as leis do Império. Uma série de perguntas complexas é feita, e Noah responde a cada uma delas com extrema facilidade, demonstrando não apenas memória, mas também compreensão profunda das normas e de seu impacto no governo. Impressionado diante de todos, o rei toma uma decisão ousada e nomeia Noah como ministro da Justiça do Império. A nomeação deixa todos os presentes completamente chocados, já que se trata de um cargo de enorme responsabilidade, ainda mais para alguém tão jovem. Em seguida, a cena retorna ao garoto no bar de sempre. Noah reflete sobre tudo o que aconteceu, sentindo que apenas responder perguntas não seria motivo suficiente para uma nomeação tão importante. Ele acredita que existe algo maior por trás das decisões do rei, algo que ainda não compreende totalmente. Enquanto isso, as pessoas ao redor elogiam bastante a garota reconhecida como a melhor cantora do reino, título que também foi resultado de uma aposta feita anteriormente por Noah. A narrativa então corta para Gilbert, que aparece extremamente irritado com todos os acontecimentos recentes, claramente insatisfeito com a ascensão e influência crescente do irmão. Logo depois, outro dos irmãos é mostrado sorrindo de forma enigmática, enquanto o rei demonstra grande irritação e ordena que o primeiro-ministro faça imediatamente o que precisa ser feito. Assim, o episódio se encerra,